Sejam todos muito bem-vindos ao Academizar. Eu, Marco Antônio, doutor e professor, estarei com vocês durante esse vídeo. Lembrando aqui no Academizar, nossa missão é levar o conhecimento acadêmico de forma clara, dinâmica e acessível a todos os estudantes e também aqueles outros interessados. Nessa videoaula, vou demonstrar como ler e manipular dados em arquivos do Excel e CSV usando R. E também você verá como calcular média, desvio padrão, percentis, né? Mas o mais importante, vou demonstrar diferentes formas de sumarizar os dados para uma análise estatística descritiva mais eficiente, sem que você precise ficar digitando tantas coisas de forma sucessivas. Tá? Então vamos lá. Bom, abrimos o nosso RStudio, e vamos fazer o quê? Vamos primeiramente criar o nosso script, clicando aqui nesse papelzinho que tem o maisinho, RScript, e ele vai abrir aqui pra gente. Eu vou minimizar isso aqui, a gente não vai utilizar por enquanto. Vou ajustar o tamanho aqui da janela para caber todo o espaço que eu defini para ser onde eu vou digitar o meu código. E antes de tudo, vou fazer o quê? Eu vou carregar um pacote que chama Pacman. Tá? Existem diferentes formas de instalar os pacotes, tá? Mas essa aqui é uma forma que eu acho bem interessante. Primeiro você instala esse pacote e ele vai te fornecer uma função que você vai carregar as demais funções. Né? E ele faz uma verificação que é a seguinte, ele verifica se o pacote existe instalado já na sua máquina. E se não houver instalado, ele instala. E se ele estiver, ele apenas carrega. Tá? A gente viu que a outra forma de carregar o pacote é vindo aqui em Tools, Install Packages, e aqui, na hora que ele abre essa janela aqui, a gente escolhe qual pacote que a gente quer instalar. Tá? Mas a gente vai passar a adotar essa forma. Eu não vou rodar o Install Packages para o Pacman, porque eu já tenho ele instalado. Então vou até comentar ele aqui, que depois eu vou disponibilizar esse script. Né? E aqui eu vou então carregar somente o Pacman. Veja aqui que na minha saída, né, ele deu a resposta, né, a saída, falando uma mensagem de alerta. O Pacman ele foi compilado numa versão 4.2.3. Tá? Então pode ser que haja algum conflito. Provavelmente não deve acontecer nada. Tá? Essas mensagens de alertas elas acontecem simplesmente para a gente ficar atento. Se acontecer algum problema, a gente sabe que pode ter sido isso. E a gente consegue investigar com mais tranquilidade. Então vamos lá. Já está carregado o Pacman. Agora, eu vou carregar duas outras bibliotecas que são para a gente fazer a carga dos nossos dados. Como eu disse, nessa aula nós iremos utilizar arquivos que estão no formato CSV e XLS. Eu tinha colado errado aqui, eu fiz uma colinha. Então eu vou usar duas bibliotecas. Uma que chama readxll, que é para ler arquivos do Excel, e outra que chama readr, tá? Que é para eu poder fazer a leitura de arquivos CSV. Então usando aqui a funçãozinha do Pacman, payload, tá? Vou rodar ela aqui então, executar. Veja que ele já carregou. Então aqui no meu console aqui, ele aparece que não deu nenhuma mensagem, então tá ok. Vou carregar também o readr. Carregado também com sucesso. Eu criei um conjunto de dados, tá? E vou abrir aqui o navegador do Windows e guardei dentro de uma pastinha que chama Lendo Arquivos para essa nossa aula. Então tá aqui, Lendo Arquivos. Nesse diretório aqui, eu tenho dois arquivos, um arquivo de texto CSV e um arquivo do Excel XLSX. Os dois arquivos têm o mesmo conjunto de dados. Tá? Eu vou abrir aqui o XLS para a gente ver o que é que a gente tem de dados aqui dentro. É um arquivo hipotético, tá? Então fiz um script externo, né? Rodei ele no R, para ele poder gerar para a gente esses dados. Então eu trago aqui, numa coluna, o número de filhos, na outra coluna a idade, numa outra coluna a renda, numa outra coluna um score, que aí aqui eu tenho baixo, médio e alto, e aqui uma outra coluna que eu trago religião. Então observe que a gente tem aqui dados que são
são quantitativos do tipo discreto, né? Então eles vão plano de unidade em unidade. Tem aqui dados que eles são do tipo contínuo, tá? Então é um número real. Dados que são do tipo ordinal, então baixo, médio e alto. E dados que são do tipo categóricos, mas não ordinais. Tá? Então aqui eu tenho algumas categorias. E nós vamos fazer as análises desse conjunto de dados, né? O total de dados que eu tenho aqui são 2.000 observações, né? Porque a primeira linha é título. Então aqui a gente vê que ele está no formato TID, né? Cada coluna é uma variável e cada linha é uma observação. E cada célula carrega um dado. Tá? Então vamos fechar aqui e vamos lá voltar para o R para a gente poder fazer a carga dos nossos dados. Eu vou precisar lembrar disso aqui, ó. Qual que é o caminho, né? O path. Ó, C, dois pontos, barra, lendo arquivos. Então todos os meus arquivos estão aqui dentro. Eu vou fechar aqui e agora eu vou fazer então o carregamento desses dados. Uma prática que eu gosto de adotar, né, quando eu não estou trabalhando com projetos, e depois a gente vai ver que é uma outra prática muito melhor do que essa, né, é salvar o caminho numa variável. Tá? Então eu vou chamar ela de patharc e vou salvar aquele caminho que a gente viu no navegador do Windows. Aqui, uma observação importante. Lá estava para a gente a barra, né? Aqui está a contrabarra, tá? Ou o inverso, né? E eu preciso declarar isso dessa forma, porque senão o R não vai conseguir entender. Então, feito isso, vou carregar essa variável. Tá lá, apareceu aqui para mim no meu environment essa variável. Então, ao patharc C, dois pontos, contrabarra, lendo arquivos. Tá? E agora eu vou setar o meu diretório de trabalho usando a função setwd. Eu passo para essa função setwd exatamente o caminho que eu quero que ele busque. Então, dessa forma aqui, toda vez que eu mandar ele buscar algum arquivo ou salvar algum arquivo, ele vai salvar aqui dentro. Eu tenho uma funçãozinha que chama dir, né? E eu consigo verificar as coisas que eu tenho dentro do diretório. Né? Então, se eu der dir, ele vai me retornar aqui, ó. Eu tenho o arquivo dados.csv e o arquivo dados.xlsx. Então agora a gente já está com a pasta configurada. Então agora vamos fazer a carga propriamente dita usando a função de dados para dados do Excel. Tá? Então eu vou pegar aqui e vou ler arquivos.xlsx, que é o que a gente tem aqui, usando a função read_xlsx do pacote readxl. Vou guardar o que eu ler dentro dessa variável dados_xlsx. Vou passar como argumento da minha função o nome do meu arquivo, exatamente esse que está aqui. E aí, feito isso, eu posso simplesmente rodar o comando. Ele salvou. Observem aqui no environment que foi criada essa variável. Então, tenho 2.000 observações, 5 variáveis. Se vocês recordarem aí exatamente o que a gente tinha. Vou clicar nela aqui para ela abrir para mim na forma de uma tabela. Então, observe que é exatamente o que a gente tinha visto lá. Ó. Número de filhos, idade, renda, score e religião. Tá? Outra forma que eu tenho de fazer essa visualização, sem precisar vir aqui e clicar, é selecionar somente a variável, tá? Então o nome, e mando rodar. Né? Então o Ctrl mais Enter. Ele vai lá e roda para mim. Tá? Só que aqui ó, ele vai aparecer com algumas limitações. Né? Igual ele apresentou para mim aqui 4 colunas. Ele falou, ó, tem mais uma variável, religião, caractere, que não está apresentada. Então, posso fazer isso. Outra forma é pedir o view. Tá? Então, tem várias formas de fazer isso. Esse arquivo está lido. Então, a gente tem aqui ó, o dados xlsx contendo aquele conteúdo. Agora, a outra forma de carregar esses conteúdos, que provavelmente vai ser o mais comum, a gente vai encontrar esses dados, muitas das vezes, no formato CSV. Tá? Se eu abrir lá novamente, vamos abrir novamente aquela pastinha. Deixa eu ver aqui. O CSV. Eu vou abrir ele como bloco de notas. Tá? Deixa eu ver aqui, abrir como bloco de notas. Observe que ele vem assim, ó. Antes dessa vírgula é a primeira coluna. Então, ó, número de filhos. Depois, entre essa vírgula e essa vírgula, a idade.
e assim sucessivamente. E aqui embaixo a mesma coisa. Então, ó, o que tiver antes dessa vírgula, eles estão sobre uma mesma coluna. Tá? Então, essa aqui é a marcação. Então, para a gente fazer a leitura desse arquivo, é muito parecido com o que a gente fez com XLSX. Tá? A diferença é que eu vou precisar passar mais algumas configurações. Tá? Essa função que a gente está usando, read_cs, eu precisei especificar o encode. Tá? Ou seja, como é classificado, como está codificado os meus caracteres. Eu sei que ele está em latim 1 e vai me atender bem. Se eu não colocar, o que vai acontecer? Aqui onde tem médio, ó, tem um acento agudo em cima do E. Ele vai me dar um caractere nada a ver. Tá? Então ele vai me dar um erro ali de caractere, ele vai ler, só que vai aparecer tudo atrapalhado. E a gente não quer isso. Tá? Então vamos aqui, vamos executar. Eu deixei o cursor na linha e agora eu vou pressionar Ctrl mais Enter. Executou. Veja que ele me retorna algumas informações. 2.000 linhas, 5 colunas. Tem o score e religião, que é do formato caractere. E tenho aqui no formato double, né, ou seja, que é numérico, número de filhos, idade e renda. Tá? Aqui ele fala mais à frente aqui que eu posso fazer algumas especificações. E nós vamos exatamente trabalhar com isso. Tá? Mas inicialmente, antes de a gente passar para esses detalhes, vamos tentar calcular algumas estatísticas que são de interesse para a gente, supondo a gente fazendo uma análise descritiva desse conjunto de dados. Primeiro, para calcular a média e desvio padrão para a variável número de filhos, né, do arquivo CSV, então aquele que a gente leu como CSV, o dado CSV. Eu vou chamar de média filhos e vou passar aqui, ó, min dados underline CSV, que é o nome da minha variável, cifrão número de filhos. Ele vai pegar a minha coluna número de filhos e vai calcular a média. Para calcular o desvio padrão, vou guardar dentro da variável sd underline filhos, fazer aqui a atribuição, chamar a função sd, passar o dados underline csv, cifrão número de filhos. Vou executar cada uma delas, ó, o cursor está na linha e calcula a média, Ctrl Enter, está na linha que calcula o desvio padrão, Ctrl Enter. Observem aqui que ele criou duas variáveis novas para mim aqui nesse campo, né? Média filhos e sd filhos. Para visualizar o resultado aqui no meu console, eu posso fazer como eu fiz da outra vez. Seleciono a variável que eu quero exibir, Ctrl Enter, lá. Apareceu 2,992. Tá? Se eu quero desvio padrão, seleciono sd filhos e mando rodar. O desvio padrão é de 1.403. Então essa é uma forma que eu tenho de calcular a média do desvio padrão, né? Usando funções que a gente já conhece. Função média e função desvio padrão. Para calcular no arquivo que a gente carregou do Excel, é a mesma coisa, não vai mudar nada, né? Vamos, agora nesse exemplo aqui, usar para calcular a média e o desvio padrão da renda. Observe que a estrutura é a mesma. Vou chamar aqui, ó, de média renda. Deixa eu subir isso aqui. Vou chamar de média renda. Vou pedir a função média. Vou passar o dado XLSX com o cifrão pedindo a renda. Então, estou fazendo a mesma estrutura aqui de cima. Né? Chamo a variável e dentro dessa variável aqui, o que eu tenho de aspecto que eu quero dar uma olhada. Tá? A renda. Então, deixo o cursor na linha, Ctrl Enter, ele executou. O de baixo, o desvio padrão, é a mesma coisa. Tá? Nem vou entrar mais em detalhes. Executado. Vamos ver aqui qual foi o cálculo que eles fizerem. Se a gente observar aqui, ó, já apareceu mais dados aqui para a gente poder avaliar. Ó. Então, o desvio padrão da renda e a média da renda. Então, se eu quiser ver lá no console, selecione a variável, Ctrl Enter. A variável ali, ela traz para mim como 2.998,66 a renda média. O desvio padrão da renda, Ctrl Enter, 347,33. Então esses são dados que eu trouxe usando a função min_sd. Mas existem muito mais funções que a gente já viu, que a gente pode utilizar para calcular as nossas estatísticas descritivas. E entre elas a gente tem também os percentis. Né? Os percentis, a gente vai calcular 3 percentis aqui. Né? O
percentil 25, o percentil 50 e o percentil 75. Lembrando que o percentil 50, ele corresponde à mediana. Vamos fazer o cálculo então, ó. Vou usar a função quantile, tá? E vou guardar dentro da variável percentil com os respectivos valores de qual percentil que eu estou utilizando. A função, ela pede um conjunto de dados, né? Eu vou passar, no caso aqui, dados do CSV. A partir desse momento para frente, eu vou priorizar o conjunto de dados CSV para a gente fazer nossas análises. E vou pedir para calcular o quantil da renda, o quantil 25. Tá? Então, vou passar 0,25. Lembra que o 25% é 0,25. E depois eu vou passar o quantil de 50%, que é 0,5, e o 0,75. O que isso significa? Que até esse valor que ele vai me retornar aqui, eu contenho 25% dos meus dados. Eu contenho 50% dos meus dados. E eu contenho 75% dos meus dados. Vamos lá rodar cada um desses. Executado, executado. Observem aqui no environment que ele criou esses percentis. Vamos verificar cada um deles separado. O percentil 25, ele apareceu aqui para mim, ó, 2.760,62. Vamos ver o percentil 50. Quem sabe que tem que dar um pouquinho maior que esse aí, né? 2.990. E se a gente lembrar da média aqui, ó, a média e a mediana também próximas, tá? Então já é um bom indício que essa distribuição ela pode ter uma característica de simetria. Vamos ver aqui o percentil 75. E aí ele me deu aqui, ó, 3.237. Então eu tenho certeza que 75% das minhas amostras têm um valor igual ou inferior a esse aqui. Então isso aqui a gente tem uma forma de utilizar as estatísticas descritivas. Só que por enquanto a gente foi chamando uma por uma, né? E às vezes a gente quer muitas coisas. Então observe aqui o tanto de coisa que a gente digitou. E existem formas mais simplificadas de fazer isso. Dentro do próprio R, né, do pacote básico dele, o núcleo, ele traz uma função de sumarizar, que é a função summary. Então vou guardar aqui, ó, dentro dessa variável sm1, porque é a primeira parte que a gente vai fazer. Eu vou mostrar várias formas diferentes, eu chamei isso de parte. Tá? Eu vou passar aqui o dado CSV. Observe que agora eu estou passando todo o meu conjunto de dados. Então estou passando isso aqui tudo. Estou passando as minhas 5 coluninhas para aquela função. Tá? Feito isso, eu vou exibir ela. Então, ó, Ctrl Enter, rodou, guardou aqui, ó, na forma de table. Tá? Então está aqui uma table. E agora eu vou visualizar essa table aqui no meu console. Deixa eu puxar para cá um pouquinho para a gente conseguir visualizar melhor. Vou rodar ele novamente, para ele aparecer distribuído. Ó. Então aqui ele calculou para mim, ó, número de filhos, ele fez a estatística descritiva, o mínimo, 1. Então não tem ninguém que não tem nenhum filho. Aqui o primeiro quartil, que é os 25%, 2. A mediana, 3. A média, 2,92. O terceiro quartil, 75%, 4. E o máximo, 5 filhos. Então aqui ó, eu consegui um resumo estatístico bem legal já de começo. Para a idade, mínimo, 9. O primeiro quartil, 43. A mediana, 50. A média, 50,05. O terceiro quartil, 57. E o máximo, 83. Então estamos vendo aqui, ó, uma amplitude aqui bem grande, né, de 9 a 83. A renda também retorna as mesmas estatísticas. Mas observe uma coisa muito importante. Esse conjunto de dados aqui, essas 3 colunas, eles eram todos numéricos. Tá? Então essa função ela reconhece eles e calcula. Agora a função score e a função religião, que eram variáveis qualitativas, né, embora essa aqui seja ordinal, o score, que era alto, médio e baixo, ele não conseguiu calcular nada. Né? Ele só me trouxe o comprimento. Falou, tem 2.000 dados, mas eu não sei o que é, não conseguiu fazer nada. Mas por que ele não fez? Porque a gente não especificou que tipo de dado que é esse. E agora a gente vai fazer exatamente isso. Tá? A gente vai converter, pegar o nosso arquivinho que está no formato, sem os formatos especificados, e vamos especificar. Tá? Para fazer isso, a gente vai carregar um outro pacote que chama deployar. Tá? E esse pacote ele vai fornecer para a gente algumas facilidades. Tá? Então eu vou subir aqui, para a gente poder guardar. Então, aqui, vamos lá.
rodando o payload do Pacman. Ele carregou, veja que ele não deu nenhuma mensagem de erro, tudo ok então. E agora a gente vai passar para a parte de conversão propriamente dita. Eu vou explicar aqui em detalhes esse código que a gente está utilizando. Então aqui, para converter, ó, eu vou pegar o dado CSV, aquela variável que eu criei, vou atribuir para ela o próprio resultado dessa operação. Tá? Esse operador aqui a gente chama ele de pipe, tá? É como se ele fosse um tubo. O que ele faz na verdade é a seguinte, ó, pegue o que está à sua esquerda e passe como parâmetro, o primeiro parâmetro no caso, né, como a gente não especifica o contrário, para a função seguinte. No nosso caso aqui, a nossa função é a mutate. Tá? O que a mutate faz? Ela muda. Tá? A gente vai ver que o deployar, na verdade, tudo que tiver dentro do Tidyverse, eles trabalham com essa ideia de verbos. Tá? Então, cada verbo uma ação. E aí, essa ação ela caracteriza um determinado resultado ao final. Então, o mutate, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a coluna score, vai fazer ela se transformar no fator. Vou usar a função factor para pegar a própria coluna score e atribuir os seguintes níveis. Tá? Então, agora os níveis eles têm ordem: baixo, médio, alto. E é exatamente nessa ordem, do baixo para o médio para o alto. Se eu colocasse o alto aqui no lugar do médio, o médio no lugar do alto, ia ficar como se o médio fosse maior do que o alto. Tá? E aqui eu especifico esse ordering como true. Porque estou especificando que isso aqui é uma ordem verdadeira. Tá? Então é para assumir isso aqui como ordinal. Coloco a vírgula e para religião eu quero simplesmente que ele entenda como fator. Né? Não me importa especificar nível. Tá? Então religião não tem nível. Feito isso, vou executar. Deixei o cursor lá ó, em cima de dados, underline CSV. Executei. Aparentemente não aconteceu nada, né? Mas aconteceu sim, porque ele pegou esse aqui e salvou por cima dele toda essa operação que a gente fez. Agora, se eu fizer aquela mesma função que a gente calculou antes aqui do summary, vejam como a resposta vai ser diferente. Ó. É a mesma função, summary, summary. E vou executar. Ele já vai aparecer direto aqui para mim. Deixa eu executar de novo para ele aparecer bem separadinho, né? Então tá aqui, ó. Aquilo que a gente já tinha visto no passado. E agora, ó, score. Ele contou para mim, ó. Então eu tenho 662 dados com nível alto, 689 com nível médio, 649 com nível baixo. Religião. Ele também fez a contagem. Então observe o seguinte, quando os dados forem do tipo categóricos, né, independente se é ordinal ou se é não ordinal, tá, ele vai fazer simplesmente a contagem. E outra coisa, observe que ele aqui ó, ele colocou em ordem dos níveis. Aqui ele colocou em ordem alfabética. Tá? Então é importante a gente ter isso em mente. Mas aqui a gente já aprendeu uma função que traz muitas coisas para a gente. Tá? Mas essa é só uma. Existem outras formas de fazer isso e nós vamos aprender. Mas antes, tá? Professor, será que tem como eu fazer carregar os meus dados CSV sem precisar fazer essa conversão depois? Tem, é possível. Como que você pode fazer isso? Especificando o tipo de colunas. Tá? Lembra lá que a hora que a gente rodou carregou Cadê? Carregou o readr, né? E pediu para ele salvar aqui esse dado aqui, ó. Ele deu uma mensagenzinha pra gente. Vamos até rodar ele aqui novamente. Ó. Aqui, ó. Ele deu essa funçãozinha spec. Então, esse spec aqui é exatamente o que a gente vai fazer agora. A gente vai especificar o que a gente quer nas colunas. O que é cada coluna. Para fazer isso, vai ficar um pouquinho maior. Tá? Mas é relativamente simples, então. Ó, vou salvar aqui um arquivo que eu vou chamar de dados CSV2. Tá? 2 só porque é a segunda vez que eu estou salvando. Vou usar a mesma função read underline CSV. Vou passar o dado .csv, que é o que está lá na minha pastinha. O local eu vou ter que especificar que é o latim, igual foi no outro. E agora aqui é que vem a diferença, ó, vírgula. E aqui agora eu vou especificar os tipos de coluna. Então, ó, call types, calls. Aí aqui agora eu vou especificar minhas colunas. Então, a primeira coluna, score, eu quero que ela seja fator. Então, eu vou colocar call underline factor, abrir o parênteses, e quais são os níveis.
Religião, eu só quero que ela seja fator, então call.factor. E aqui o default, ou seja, o padrão, aquilo que vai ser para o restante, eu vou deixar ele como double, tá? Então dupla precisão, ele vai ser um número real, ele vai aceitar decimal. Feito isso, vou executar. Observem aqui ó, que ele já salvou para mim, dentro da minha variável, o CSV2. A diferença aqui agora é que eu vou rodar esses dados diretamente, e ele já vai me dar aquela resposta que a gente teve, sem precisar fazer as conversões. Tá? Vou só abrir aqui um pouquinho mais para a gente conseguir ver melhor o resultado. Então, Ctrl Enter, aqui ele já voltou para mim, ó, da mesma forma que tinha voltado antes. Tá? Então, essa é uma forma que você tem de ler o arquivo CSV. Ah, professor, mas se do Excel eu não preciso fazer isso tudo, eu vou trabalhar sempre com planilhas do Excel. Até um certo limite isso é razoável. Tá? O Excel, o Open Library, o do Calc, né, todos têm algumas limitações de linha. Então pode ser que chegue um momento que não seja mais viável guardar dados dentro deles. Mas enquanto for possível, pode utilizar. Você vai ver que a leitura é um pouco mais simples. Então até aqui a gente está tranquilo. Agora vamos ver outras formas de fazer sumário. Existem vários pacotes dentro do R que nos dão possibilidades de fazer esse resumo estatístico de forma bem diferente, tá? Bem mais simples e com mais informações. Nós vamos ver aqui especificamente esses pacotes aqui: Psych, Summary Tools, SkinR, HM5. Tá? Uma outra forma que a gente tem de carregar aqueles pacotes, em vez de a gente ficar passando ele aqui para upload um por um, é fazer o seguinte: ó, guardar dentro de uma variável um vetor com todos os pacotes que você quer carregar, você precisa para aquela análise. Feito isso, ó, guardei, então aqui ó, tem o packages, tá? Com os 4 pacotes, e agora eu vou passar essa variável para o payload, e ele vai fazer exatamente a carga dos 4 pacotes. Tá? Ele vai verificar se tem pacote instalado, se não tem, ele vai instalar, tá? E aí ele já vai carregando ele automaticamente para a gente. Então aqui ó, ele já carregou todos os nossos pacotes que a gente vai precisar. Vamos lá então conhecer agora a ferramenta do Psych. O Summary 2, SM2, usando a biblioteca do Psych. Aqui eu estou adotando essa estrutura porque existe essa mesma função no HMISC. Tá? Então, para falar qual é a função exata que eu quero que o R use, eu preciso falar para ele, ó, no pacote Psych, eu quero que você pegue a função describe e aplique na variável dado CSV. Vamos lá, preciso rodar aqui de novo o dado CSV. Pronto, dado CSV rodado novamente. E agora vamos aqui executar o Psych. Rodou e guardou dentro da variável S2. Vamos ver o que essa variável S2 agora ela tem aí dentro dela. Deixa eu só puxar para cá. Ó, observem aqui primeiro. Cadê? Variável S2. Aqui, ó, S2. Tem 13 variáveis guardadas dentro dela. Então são 13 tipos de dados diferentes. Vou pegar e vou executar somente o SM_2. Observem aqui, ó. Ele trouxe para mim a variável 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E me trouxe alguns resultados. 2.000 observações para cada um. Então não tem nenhum dado faltante. A média de cada um. O desvio padrão de cada um. A mediana de cada um. A média aparada de cada um. Tá? Então essa média aparada aqui eu posso configurar ela. Ela descarta o maior e o menor valor. Tá? O desvio médio absoluto. O valor mínimo, o valor máximo, a amplitude. Tá? Aqui a gente não viu esses dois parâmetros, que é o skew e a kurtose, a gente vai ver mais à frente, tá? Que a gente vai usar ele bastante para a gente ver sobre a simetria dos dados. Tá? E aqui o erro padrão da média.
Então ele trouxe para mim vários dados. Uma coisa importante, ó, o score e o religião, ele trouxe com esses asteriscos. Ele está marcando isso aqui para mim porque ele falou assim, ó, esses dados aqui, a gente está te entregando esses números, mas esses números aqui não fazem muito sentido, porque essas variáveis são variáveis categóricas, tá? Mas ele te deu um retorno. Então aqui a gente já viu uma forma de obter esses dados, usando a biblioteca Psy. Agora vamos fazer isso usando a biblioteca SumarTools. Tá? É uma outra forma que a gente vai ter de obter esses dados. Então, ó, vamos lá. Vou salvar dentro de uma variável chamada S3. Uso a função df_summary e passo o meu conjunto de dados. Deu um errinho aqui. Vamos ver. Ele disse que não achou a função. Será que ele não carregou o pacote? Reload. Summary. Ó, carregou. Bora ver aqui agora. S3. Agora executou normal. Pode ter tido algum probleminha na hora de carregar essa biblioteca. Vamos ver qual que é a resposta que ele dá pra gente. Eu já vou diminuir aqui, que eu sei que ele ocupa bastante espaço. Tá? O relatório dele é maior. Ctrl Enter. E aqui ele me dá agora um relatório. Vamos ver aqui. Ó. Variável 1, número de filhos. Tá? Numérica. A média e o desvio padrão é 3 e 1.4. O valor mínimo, médio e máximo 1, 3 e 4. O intervalo interquartílico, tá? É 2. E o CV é 0.5. Lembra que o valor máximo aqui era 5 e o valor mínimo é 1? Tá? Então o intervalo interquartílico aqui faz muito sentido ser 2. Né? Que vai ser o 2 e o 4. Tá? A diferença de 2 e 4 é 2. Tá? Para esses dados aqui não faz muito sentido essas estatísticas. Né? Ele te retorna, mas não faz muito sentido. Aqui ele te dá as frequências em percentual dentro do parênteses. Então aqui ele faz a contagem. Ó, um filho, 389, dois filhos, 416 e assim sucessivamente. E me dá aqui os percentuais relativos. Tá? E aqui ele me dá uma espécie de gráfico, onde cada gráfico aqui vai considerar um pontinho. Eu posso observar que a distribuição aqui parece ser uma distribuição mais ou menos uniforme. Tá? Ele ainda me retorna também o conjunto de dados, quantos tem, quantos são válidos e quantos são missing. Né? Aqui a idade, ele vai fazer o mesmo retorno. Tá? Aqui ele já me retorna o gráficozinho na forma de pontos, né? Porque são mais valores, né? Valores diferentes. Então aqui ele não conseguiria me apresentar assim. E ele me dá a forma aproximada, né? desse conjunto de dados. Tá? Eu posso observar aqui, ó, aproximadamente, ele deve ser mais ou menos simétrico mesmo. E ele retorna a mesma coisa para a renda. Para o score, ele fez a mesma coisa, fez as contagens, né, fez um gráfico. Para a religião, ele também calculou aqui os percentuais de cada uma das religiões. E esse é o retorno que ele me dá na função df_summary do pacote Summary_Tools. Outra forma de fazer isso, tá? Vamos sumarizar agora usando o pacote SkinR. O SkinR, a função que eu utilizo para fazer o resumo é a função skin. Tá? Então vou ali rodar. Guardei. Acho que não carregou tudo, hein? Será que eu não fiz foi carregar? Bora lá. Vou carregar aqui então. Reload. SkinR. SkinR. Agora carregado. Vamos lá, vamos rodar aqui S4. Vamos pedir para exibir S4. Também sei que ele é um pacote. O relatório dele é um pouquinho maior. Se ele ficar espremidinho, ele vai ficar ruim da gente ver. Então, vou só puxar aqui para ele apresentar melhor. Observe que aqui agora ele trouxe uma estatística um pouco diferente. Ó. O nome do conjunto de dados é dado CSV. Tenho 2.000 linhas, 5 colunas. Por tipo de coluna, né? Então eu tenho 2 colunas que são fatores, 3 que são numéricas. E aqui ele começa agora a me dar as estatísticas propriamente ditas. Tá?
Então, aqui, para a variável score e religião, que são as duas variáveis do tipo fator, ele me apresenta aqui que não tem nenhum missing values, né? Então não tem nenhum valor perdido. Então a taxa de completude de 1 é 100%. Se é ordenado ou não, o score é ordenado, ele me volta aqui como true. A religião não é ordenada, ele me volta como false. Os valores únicos, são 3 valores únicos no score e 5 valores únicos na religião. E aí é que ele me dá a contagem de cada um. Na variável do tipo numérica, ele traz aqui para mim a variável filhos, número de filhos, idade e renda, onde eu não tenho nenhum dado perdido, a taxa de completude também vai ser 1. Ele me retorna a média, então aqui a média do número de filhos é de 2,99, a idade é de 50 e a renda de 2.999. E ele me retorna aqui o desvio padrão, o percentil 0, né, ou seja, o primeiro valor, o menor valor, o percentil 25, o percentil 50 e o percentil 75 e o percentil 100%. Tá? Ou seja, o maior e o menor valor. E aqui ele me dá uma espécie de histograma, como que seria o comportamento. É aquilo que a gente tinha visto mesmo. Ó. Parece que tem um comportamento aproximadamente simétrico, né? E o número de filhos parece ter uma distribuição mais ou menos uniforme. Ainda tem mais uma forma de fazer sumário para a gente ver. E aí a gente encerra essa aula de hoje, para não ficar muito grande. Tá? Essa que a gente vai ver agora, a gente vai usar o pacote HM5, tá? E ele também dá um relatório bem interessante. Então, observe que até agora a gente já viu a gente vai ver 5 formas diferentes de fazer um sumário, né? De fazer um resumo estatístico de um conjunto de dados. Né? E é uma forma bem rápida, porque a gente não precisa chamar função por função. Eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Tornar as nossas análises otimizadas. Vou salvar aqui dentro da variável SM_5. Aqui eu preciso especificar. Né? Então aqui eu vou colocar um HM5, dois pontos, para usar a função describe. Executei, ele rodou. Agora eu vou pedir somente o resultado da SM5. Da mesma forma, eu vou puxar para cá para a gente poder conseguir visualizar melhor a saída que a gente teve. Rodei. Aí aqui agora ele já me deu outras estatísticas. Semelhante que a gente teve nos passados. Então aqui, 5 variáveis, 2.000 observações. Número de filhos, 2.000, nenhum missing, 5 valores únicos. Aqui eu tenho média, aqui eu tenho mediana, aqui eu tenho a frequência para cada um dos valores e a proporção. A idade, ele também vai me retornar os valores, né, para a idade. Ele me retorna aqui que existem 65 valores distintos, mas ele não me passa cada um desses valores porque ficaria inviável mostrar na tela. Mas ele me mostra quais são os 5 menores valores e os 5 maiores valores. E aqui novamente eu tenho média, a mediana e aqui eu tenho os meus percentis. Tá? A renda ele vai retornar semelhante ao anterior. E vamos aqui para o score, que é uma forma diferente, né? Ele é original. Tem 2.000 valores, nenhum valor perdido, 3 valores únicos distintos. Ele me retorna a frequência e a proporção. E a religião ele vai fazer da mesma forma. Tá? Então essas aqui são as formas que a gente tem para mostrar para vocês hoje de como fazer o resumo estatístico. Tá? Eu vou deixar esse script disponível para vocês poderem explorá-lo um pouco. Tá? E aí vocês vão ter que escolher, né, fazer a parte difícil de escolher o que vai ser utilizado. Para a natureza do seu problema, para o seu trabalho, existem diferentes formas de fazer o que você precisa. Tá? Então, agradeço a atenção e até a próxima.